Às vezes, as pessoas mais solitárias são aquelas que se destacam na multidão. Às vezes, os corações mais fortes pertencem àqueles que aprenderam a viver sem esperar que o amor os encontrasse. Na pequena cidade de Dry Creek, Flint Rye era um homem de 2,40 metros de puro músculo e orgulho obstinado. Todos conheciam sua força, mas ninguém conhecia seu coração gentil. A senhorita Agnes Trulity era uma professora da cidade, quieta, inteligente e completamente desinteressada no cowboy gigante que lutava com touros. Ela tinha seus livros e sua sala de aula. Ele tinha seu rancho e sua reputação. Nenhum dos dois esperava que seus mundos colidissem em uma noite tempestuosa que mudou tudo. Quando Agnes aparece à sua porta meses depois com notícias que mudam sua vida, Flint enfrenta o maior desafio de sua vida. O que acontece quando um homem que nunca conheceu seu pai descobre que está prestes a se tornar um? Antes de voltarmos, conte-nos de onde você está nos acompanhando. E se esta história te emocionar, certifique-se de se inscrever, porque amanhã tenho algo muito especial reservado para você. O sol da manhã surgiu sobre as colinas onduladas de Dry Creek, projetando longas sombras sobre uma cidade que já viu dias melhores. Outrora um próspero centro de pecuária onde fortunas eram feitas e perdidas com a mudança das estações, agora abrigava talvez 300 almas que teimosamente se recusavam a seguir a ferrovia para o leste em busca de oportunidades maiores. A rua principal se estendia por apenas 4 quarteirões, ladeada por lojas desgastadas pelo tempo que haviam sobrevivido a inúmeras tempestades na pradaria e ao lento êxodo dos sonhos. No extremo da cidade, onde a última casa dava lugar a pastagens infinitas, ficava o raro rancho. Não era a maior propriedade do território, mas era bem cuidada e lucrativa o suficiente para sustentar um homem e suas necessidades simples. Esse homem era Flint Rye, e ele já estava há 3 horas trabalhando quando a maioria das pessoas ainda estava mexendo o café. Flint estava no curral, sua silhueta imponente se destacando contra o céu do amanhecer, trabalhando com um jovem garanhão que vinha lhe causando problemas há semanas. Com 2,40 metros de altura e suas botas de couro gastas, ele era uma visão que ainda fazia os recém-chegados pararem e olharem. Seus ombros eram largos o suficiente para bloquear uma porta, suas mãos grandes o suficiente para segurar a cabeça de um homem como se fosse um melão. Mas aqueles que o conheciam bem, e não eram muitos, entendiam que por baixo de todos aqueles músculos imponentes batia o coração de um gigante gentil. O garanhão empinou e bufou, dançando para longe da corda. Flint se movia com uma graça surpreendente para um homem tão grande, falando em tons baixos e suaves que pareciam acalmar a energia nervosa dos animais. "Calma, Thunder. Ninguém quer machucar você", murmurou ele, sua voz transmitindo o tipo de paciência que vinha de anos trabalhando com criaturas assustadiças, tanto animais quanto humanas. No bolso de trás, cuidadosamente embrulhado em couro oleado, Flint carregava um pequeno cavalo de madeira que havia esculpido quando menino. Sua mãe o ensinara a esculpir durante as longas noites de inverno, quando o vento uivava pelas planícies e não havia muito mais o que fazer. O brinquedinho era rudimentar para os padrões adultos, mas representava algo precioso para ele. A prova de que suas mãos grandes e aparentemente desajeitadas podiam criar algo bonito e delicado. Flint tinha 10 anos quando sua mãe lhe contou a verdade sobre seu pai. O homem deu uma olhada em seu filho bebê, que era muito grande, e decidiu que não queria criar o que chamava de aberração da natureza. Era uma ferida que nunca cicatrizou completamente, embora Flint tivesse aprendido a carregá-la silenciosamente. Ele passou a infância observando outros meninos com seus pais, aprendendo a pescar, caçar e trabalhar a terra juntos. Ele aprendeu essas habilidades sozinho, por tentativa e erro, tendo apenas o incentivo de sua mãe para guiá-lo. Sarah Arley era uma mulher pequena com um espírito feroz, mal chegando ao peito do filho, mesmo quando ele tinha 15 anos. Trabalhou duro para manter a fazenda funcionando depois que o marido a deixou, e criou Flint para ser respeitoso, trabalhador e gentil. Quando morreu de pneumonia 5 invernos atrás, ela o fez prometer que encontraria alguém com quem compartilhar sua vida. "Você tem muito amor para desperdiçá-lo apenas com os animais", ela sussurrou com seu último suspiro. "Prometa-me que tentará encontrar uma boa mulher que consiga enxergar além daquela montanha de músculos e ver a alma gentil por baixo." Flint prometeu. Mas manter essa promessa se mostrou mais difícil do que domar cavalos selvagens. A maioria das mulheres em Dry Creek já era casada muito jovem
ou francamente intimidada por seu tamanho. As poucas que demonstravam interesse pareciam mais fascinadas por sua estatura incomum do que genuinamente atraídas por ele como pessoa. Ele teve alguns namoros breves ao longo dos anos, mas nada que parecesse real ou duradouro. Aos 32 anos, ele se resignou à vida de solteiro. Ele tinha sua fazenda, seus animais e o respeito da comunidade. Era o suficiente, disse a si mesmo. Tinha que ser. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a senhorita Agnes Trullit se preparava para mais um dia em sua escola de sala única. Aos 43 anos, ela era o que a sociedade educada chamava de solteirona, embora esse termo dificilmente fizesse justiça à mulher complexa que moldara mentes jovens em Dry Creek nos últimos 8 anos. Agnes havia chegado à cidade como uma jovem viúva, seu marido tendo morrido de tuberculose apenas 2 anos após o casamento. Ela tinha 28 anos na época, ainda jovem o suficiente para se casar novamente e constituir família. Mas algo nela se fechou após a morte de Robert. Talvez fosse a maneira como a doença dele havia esgotado suas poucas economias, ou a maneira como a família dele a culpava por não ter cuidado melhor dele. Fosse qual fosse o motivo, ela se dedicou ao ensino com a dedicação de alguém que não tinha outro meio de expressar seus instintos maternos. A escola era seu domínio, e ela a governava com autoridade gentil. Seus alunos tinham entre 6 e 14 anos. Eram filhos de fazendeiros, lojistas e dos poucos peões que ainda chamavam Dry Creek de lar. Ela lhes ensinava leitura, escrita, aritmética e geografia. Mas, mais importante, ela os ensinava a pensar, questionar e sonhar além dos horizontes limitados de sua pequena cidade. Naquela manhã, Agnes estava diante de seu pequeno espelho, prendendo seus cabelos castanhos grisalhos em um coque arrumado, como de costume. Ela já fora bonita, e ainda era aos olhos daqueles que olhavam com atenção suficiente para ver além dos penteados severos e dos vestidos práticos. Seus olhos eram de um tom castanho claro aconchegante, que podia brilhar com humor ou reluzir com indignação, dependendo da situação. Suas mãos eram finas, mas fortes, igualmente à vontade, segurando um pedaço de giz ou enfaixando o joelho ralado de uma criança. Em sua cômoda, embrulhado em papel de seda, estava seu bem mais precioso, um medalhão de prata que pertencera à sua avó. Dentro dele havia uma pequena fotografia de seu falecido marido, Robert. Por 15 anos, ela o usou todos os dias, uma lembrança tangível do amor que havia perdido. Ultimamente, porém, ela se pegava deixando-o na gaveta com mais frequência, não porque tivesse esquecido Robert, mas porque estava cansada de usar sua dor como um símbolo de honra. Agnes tinha ouvido as histórias sobre Flint Rowley, é claro. Em uma cidade do tamanho de Dry Creek, todos sabiam da vida de todos. Ela sabia que ele era decente e trabalhador, que nunca causara problemas nem tratara mal ninguém. Ela também sabia que a maioria das pessoas o via como uma espécie de curiosidade, o gigante gentil que podia levantar um boi adulto, mas nunca havia levantado a voz com raiva. Seus caminhos se cruzaram ocasionalmente ao longo dos anos. Ele tirava o chapéu educadamente quando se cruzavam na rua, e ela acenava com a cabeça em reconhecimento. Certa vez, quando o telhado da escola dela foi danificado por uma tempestade na primavera, ele chegou com suas ferramentas e materiais e passou 2 dias consertando-o, recusando qualquer pagamento além de um pote de suas conservas caseiras. Parece errado deixar o aprendizado das crianças ser prejudicado por causa de um telhado com goteiras, disse ele simplesmente. Sua voz grave pouco acima de um sussurro, como se tivesse medo de que suas palavras tivessem muito peso. Agnes observava o trabalhar da janela da sala de aula, notando a precisão cuidadosa com que ele lidava até com as tarefas mais pequenas. As suas mãos enormes conseguiam, de alguma forma, fazer reparações delicadas que seriam um desafio para homens com metade do seu tamanho. Havia algo quase artístico na forma como ele trabalhava, pensava ela, embora rapidamente descartasse tais noções fantasiosas. A verdade era que Agnes Trightlight passou tantos anos se convencendo de que estava satisfeita com sua vida solitária que quase começou a acreditar nisso. Ela tinha seus alunos, seus livros, seu pequeno jardim atrás da escola. Frequentava a igreja aos domingos, ajudava nos eventos sociais da comunidade e mantinha relações cordiais com as outras mulheres da cidade. Era uma vida boa, uma vida respeitável, mas às vezes, nas horas tranquilas antes do amanhecer, ela deitava em sua cama estreita
e se perguntava como seria ter alguém com quem compartilhar seus pensamentos, alguém que pudesse apreciar a maneira como a luz da manhã entrava pela janela da cozinha, ou entender por que ela sentia tanta alegria ao ver seus alunos dominarem um conceito difícil. Ela certamente nunca imaginou que essa pessoa poderia ser o cowboy intimidador que morava nos limites da cidade. Flint Rye era tudo o que ela não era. Grande onde ela era pequena, físico onde ela era intelectual, rude onde ela era refinada. Eles viviam na mesma pequena comunidade, mas habitavam mundos completamente diferentes. Enquanto Agnes reunia seus planos de aula para o dia, ela não podia saber que seus mundos separados estavam prestes a colidir de uma forma que mudaria a vida de ambos para sempre. As sementes dessa colisão já haviam sido plantadas na crescente preocupação com o velho Dr. Henderson, cujas mãos começaram a tremer tanto que as pessoas começaram a cochichar sobre o que aconteceria quando o único médico da cidade finalmente sucumbisse à idade. O inverno estava chegando mais cedo a Dry Creek e, com ele, viriam desafios que testariam as suposições de todos sobre si mesmos e uns sobre os outros. A distância confortável que Agnes e Flint mantinham há anos estava prestes a se tornar impossível de sustentar. Por enquanto, embora continuassem suas rotinas separadas, ele com seus cavalos e gado, ela com seus livros e alunos, nenhum dos dois percebia que o destino já estava entrelaçando suas histórias com fios tão fortes quanto o vento da pradaria e tão inevitáveis quanto as mudanças das estações. A primeira nevasca da temporada atingiu Dry Creek com uma força que pegou todos desprevenidos. O Dr. Henderson estava fazendo suas rondas quando a tempestade chegou, tentando chegar à fazenda dos Morrison, onde o filho mais novo deles estava com febre. O cavalo do velho médico foi encontrado na manhã seguinte vagando sem cavaleiro perto do riacho. Encontraram o Dr. Henderson 3 horas depois, congelado sob uma árvore de choupo, com sua maleta médica apertada entre os dedos rígidos. O funeral foi realizado 2 dias depois, quando a tempestade finalmente passou. Metade da cidade compareceu para prestar homenagem ao homem que havia ajudado no parto da maioria de seus filhos e tratado de suas doenças por mais de 30 anos. Enquanto os pregadores falavam sobre serviço e sacrifício, uma realidade sombria se instalou sobre os enlutados. Agora eles eram uma cidade sem médico, com o inverno se aproximando e a ajuda médica mais próxima a 2 dias de viagem. Agnes estava ao lado do túmulo, com seu casaco de lã preto bem apertado contra o vento forte. Ela conhecia bem o Dr. Henderson. Ele era uma das poucas pessoas na cidade que a tratava como uma igual intelectual, frequentemente parando na escola para discutir as revistas médicas que recebia do leste. Em suas conversas, ela absorveu mais conhecimento sobre cura do que imaginava. "O que vamos fazer?", sussurrou Martha Collins, esposa do ferreiro, ao lado de Agnes. "Meu filho mais novo está com uma tosse forte e com este tempo, Agnes se viu falando antes mesmo de terminar o pensamento. Eu poderia ajudar", disse ela baixinho. "O Dr. Henderson me ensinou bastante sobre cuidados básicos. Não substituo um médico de verdade, mas sei como tratar fraturas e febres." A notícia se espalhou rapidamente entre a pequena multidão. Quando voltaram para a cidade, ficou claro que a senhorita Agnes Trulity serviria como ajuda médica temporária até que encontrassem um médico adequado, embora todos soubessem que isso poderia demorar até a primavera. Naquela noite, Agnes sentou-se em sua pequena sala de estar, examinando a maleta médica do Dr. Henderson. O couro estava gasto devido a décadas de uso, e dentro dela encontrou instrumentos e suprimentos que teriam que durar todo o inverno. Ela herdara mais do que apenas ferramentas médicas. Herdara a responsabilidade de manter sua comunidade saudável e viva. 3 semanas depois, o destino uniu Agnes e Flint de uma forma que mudaria a vida de ambos para sempre. Flint estava trabalhando com uma égua selvagem particularmente teimosa naquela manhã. Uma égua com fogo nos olhos e pernas de aço. Ele tinha feito um bom progresso com ela nos últimos dias, mas a tempestade que se aproximava deixou todos os animais inquietos. Ele deveria ter parado por aquele dia quando o vento começou a aumentar, mas seu orgulho teimoso o manteve no curral. A égua empinou sem aviso, seus cascos atingindo Flint em cheio no peito e fazendo seu corpo enorme se chocar contra a cerca. O impacto quebrou 2 dos postes de madeira e deixou Flint caído na terra, lutando para respirar. Seu braço esquerdo estava pendurado em um ângulo estranho e sangue escorria por sua camisa, onde a madeira lascada havia feito um corte profundo. Trovões ressoavam acima dele enquanto Flint conseguia se levantar, com a visão embaçada. O vizinho mais próximo ficava a quilômetros de distância e, com a tempestade se aproximando,
Não havia chance de conseguir ajuda. Ele cambaleou em direção à casa, cada passo enviando ondas de dor através de suas costelas. Ele quase havia chegado à varanda da frente quando viu a luz, uma lanterna balançando na escuridão crescente. Movendo-se constantemente em direção ao seu rancho. À medida que a figura se aproximava, ele reconheceu a forma esguia de Agnes Truelight, com sua bolsa médica pendurada no ombro e sua capa escura balançando ao vento. "Sr. Rowley!" ela gritou, acelerando o passo quando o viu cambaleando. "Martha Collins viu o acidente da estrada. Ela me enviou." "Senhorita Truelight", Flint conseguiu dizer com a voz tensa. "Não deveria ter saído com este tempo. A tempestade vai ser forte." Agnes chegou até ele no momento em que seus joelhos cederam, pequena e surpreendentemente forte, enquanto segurava seu corpo enorme. "Vamos entrar antes que congelemos", disse ela de forma prática, embora seu coração estivesse acelerado com o contato. Levar Flint para dentro de casa foi um desafio. Mesmo com a ajuda dele, Agnes mal conseguiu guiar seu corpo ferido pela porta. O interior da cabana a surpreendeu com sua limpeza e conforto simples. Móveis entalhados à mão enchiam a sala principal, e a lareira de pedra já estava preparada com lenha. "Sente-se aqui", Agnes instruiu, ajudando-o a sentar em uma cadeira de madeira resistente. "Deixe-me acender a lareira primeiro, depois darei uma olhada nesse braço." Enquanto ela trabalhava para acender o fogo, Flint a observava com espanto crescente. Não havia hesitação em seus movimentos, nem repulsa pelo sangue ou pela dor óbvia dele. Ela se movia com a eficiência silenciosa de alguém acostumado a assumir o controle em situações difíceis. "Isso vai doer", ela avisou ao começar a cortar a camisa dele. Seus dedos eram gentis, mas meticulosos ao examinar o ferimento. O braço estava definitivamente quebrado, mas era uma fratura limpa. Os cortes precisariam de pontos, mas não eram muito profundos. Lá fora, a tempestade se intensificava. O vento uivava ao redor da cabana e a neve começava a bater nas janelas com força crescente. Agnes olhou para a porta, depois voltou a olhar para os ferimentos de Flint. "Receio que vamos ficar aqui por um tempo", disse ela, concentrando-se no trabalho. "Esta tempestade não vai diminuir tão cedo." Nas 2 horas seguintes, Agnes trabalhou com precisão cuidadosa, colocando o braço de Flint no lugar e suturando seus ferimentos, enquanto ele cerrava os dentes e tentava não pensar em como as mãos dela pareciam pequenas e hábeis em comparação com sua pele ferida. Ela encontrou o uísque dele e insistiu para que ele bebesse alguns goles para aliviar a dor, embora ela mesma tenha recusado. "Pronto", disse ela finalmente, enrolando a última bandagem em torno de suas costelas. "Você ficará dolorido por semanas, mas tudo deve cicatrizar corretamente se você tomar cuidado." Flint flexionou os dedos experimentalmente, maravilhado com a habilidade do trabalho dela. "Tenho uma dívida com você que não posso pagar", disse ele baixinho. "Se você não tivesse vindo..." "Bobagem", Agnes interrompeu, embora estivesse corando levemente. "É o que o Dr. Henderson teria feito." A tempestade continuou durante a noite, tornando a viagem impossível. Agnes tentou se acomodar na cadeira perto da lareira, mas Flint não quis saber disso. "Fique com a cama", insistiu ele. "Vou dormir no chão, perto da lareira." "Sr. Rowley, você está ferido, Flint", corrigiu ele gentilmente. "E já dormi em lugares piores do que este chão. Além disso, minha mãe me daria uma surra se soubesse que deixei uma senhora dormir em uma cadeira." Algo em sua voz, uma mistura de dor e solidão que nada tinha a ver com seus ferimentos físicos, fez Agnes olhá-lo mais de perto. À luz da lareira, seus traços severos pareciam mais suaves, mais vulneráveis. Pela primeira vez, ela viu além de seu tamanho intimidador e percebeu o homem gentil que havia por baixo. Eles conversaram durante a noite, compartilhando histórias e descobrindo surpreendentes pontos em comum. Flint falou sobre a morte de sua mãe e a solidão de trabalhar sozinho na fazenda. Agnes se viu contando a ele sobre seu casamento com Robert, sobre os sonhos que compartilhavam e o vazio que sentia desde a morte dele. Quando o amanhecer se aproximava e a tempestade finalmente começava a enfraquecer, eles se sentaram em um silêncio confortável, observando o fogo se apagar. Agnes havia tirado seu medalhão de prata em algum momento durante a noite, colocando-o distraidamente na mesinha ao lado de sua cadeira. Pela primeira vez em 15 anos, ela se sentiu verdadeiramente em paz na presença de um homem. "Eu deveria ir", disse ela finalmente, embora não fizesse nenhum movimento para se levantar. "As pessoas vão comentar se souberem que passei a noite aqui." "Deixe-as comentar", disse Flint, sua voz grave e embargada pelo uísque e pelo cansaço.
Você salvou minha vida esta noite, Agnes. Não foi nada. O que importa é El. O uso de seu primeiro nome enviou um calor inesperado através de seu peito. Na luz crescente do amanhecer, com sua camisa rasgada e seus cabelos escuros despenteados pelo sono, Flint Rawley parecia menos o gigante intimidador da lenda local e mais um homem que precisava de alguém para cuidar dele. Quando ela finalmente partiu, depois que a tempestade passou e as estradas estavam quase intransitáveis, Agnes levou consigo a lembrança de mãos gentis que podiam esculpir brinquedos delicados de madeira e uma voz que podia acalmar animais assustados. Ela também levou consigo o início de algo que pensava estar enterrado para sempre, o despertar de sentimentos que se convencera de que era velha demais para experimentar novamente. Nenhum dos dois falou sobre a noite que compartilharam, mas algo fundamental havia mudado entre eles. Uma ponte havia sido construída sobre a distância cuidadosa que mantiveram por anos, e não haveria como voltar ao que era antes. 3 semanas se passaram desde a tempestade, e Agnes estava descobrindo que evitar alguém em uma cidade do tamanho de Dry Creek exigia um esforço considerável. Ela mudou 2 vezes o caminho que fazia para a escola, começou a fazer compras em horários diferentes e até considerou fazer suas refeições em casa, em vez de comer ocasionalmente na pensão, tudo para evitar a sensação desconfortável em seu peito sempre que avistava a figura imponente de Flint se movendo pela cidade. Não estava funcionando muito bem. Naquela manhã, enquanto estava diante da sala de aula ensinando as crianças Petersonen sobre as capitais dos estados do leste, Agnes sentiu a náusea familiar que a atormentava há dias. Ela atribuiu isso ao nervosismo. As consequências daquela noite íntima na cabana de Flint a deixaram emocionalmente instável de maneiras que ela estava lutando para entender. Senhora Truelight, a jovem Sally Peterson levantou a mão. Você está se sentindo mal? Você parece um pouco pálida. Agnes forçou um sorriso e pressionou a mão contra o estômago. Estou bem, querida. É só uma coisinha. Agora, alguém pode me dizer a capital da Virgínia? Mas ela não estava bem. E com o passar dos dias, a náusea juntou-se uma exaustão profunda que nenhum descanso parecia curar. Ela disse a si mesma que era o estresse de suas novas responsabilidades médicas. Ela tinha sido chamada para tratar de tudo, desde ossos quebrados até febres infantis, desde a morte do Dr. Henderson. A cidade inteira dependia dela agora, e o peso dessa responsabilidade certamente teria seu preço. Foi Martha Collins quem finalmente a forçou a encarar a verdade que ela tentava ignorar. Agnes Truelight, sente-se agora mesmo, ordenou Martha, ao ver Agnes balançando levemente enquanto tentava organizar os suprimentos na clínica improvisada que montara nos fundos da escola. Quando foi a última vez que você menstruou? A pergunta direta atingiu Agnes como um golpe físico. Ela afundou na cadeira mais próxima, sua mente correndo para trás pelas últimas semanas. A tempestade, a noite com Flint, os sintomas crescentes que ela tentava racionalizar. Isso é impossível, ela sussurrou. Embora, mesmo ao dizer isso, ela soubesse que não era. Tenho 43 anos, Martha. Mulheres da minha idade não simplesmente não o quê? A expressão de Martha era compreensiva e não antipática. Engravidar, querida. Minha própria irmã teve seu último filho aos 45 anos. A natureza nem sempre segue nossas expectativas. Agnes sentiu o mundo girar ao seu redor. Grávida na sua idade, solteira, após uma noite de fraqueza com um homem que mal conhecia, um homem que toda a cidade presumiria ter se aproveitado da respeitável professora. Sua reputação estaria arruinada. Ela perderia seu emprego, sua casa, tudo o que havia construído para si mesma. O que vou fazer? As palavras escaparam como um sussurro. A mão enrugada de Martha cobriu a dela. A primeira coisa é ter certeza. Conheço uma mulher em Cedar Falls que pode lhe dizer com certeza. É um dia de viagem, mas com essa mudança no tempo, poderíamos ir e voltar antes que alguém percebesse sua ausência. Enquanto isso, Flint se dedicava ao trabalho na fazenda com um desespero que preocupava seus animais. Ele passou as últimas 3 semanas tentando esquecer a sensação das mãos gentis de Agnes em sua pele, o som de sua voz na escuridão, o jeito como ela o olhava à luz da fogueira. Não com medo ou pena, mas com algo que poderia ser afeto. Ele sempre soube que era diferente, diferenciado por seu tamanho e pelas circunstâncias de seu nascimento. A maioria das pessoas o tratava com respeito, mas era o respeito cauteloso que se demonstra a um animal perigoso, educado, mas distante. Agnes tinha sido diferente naquela noite. Ela o tocou sem recuar,
Conversou com ele como se ele fosse apenas um homem, em vez de uma curiosidade, e então começou a evitá-lo como se ele fosse portador de uma praga. Você vai acabar morrendo prematuramente, observou seu vizinho idoso, Pete Morrison, enquanto observava Flint consertar sozinho uma seção inteira da cerca que normalmente exigiria 3 homens. O que o deixou tão animado? Flint se endireitou, enxugando o suor da testa, apesar do ar frio do outono. Só estou tentando deixar tudo pronto para o inverno. A risada cúmplice de Pete sugeria que ele não estava acreditando nessa explicação. Isso não tem nada a ver com uma certa professora, tem? A cidade está comentando sobre como ela cuidou dos seus ferimentos durante a tempestade. A senhorita Trulitt estava sendo uma boa vizinha, disse Flint com cautela. Não há nada mais do que isso. Se você diz, respondeu Pete, mas seu tom sugeria que ele achava que havia muito mais do que isso. Embora eu deva dizer que já era hora de alguém enxergar além de todos aqueles músculos e ver o bom homem por baixo. Sua mãe, que Deus a tenha em paz, sempre dizia que você tinha amor demais para desperdiçá-lo apenas com os animais. A menção às palavras de sua mãe, a promessa que ele havia feito a ela em seu leito de morte, enviou uma nova onda de saudade ao peito de Flint. Por um breve momento naquela noite com Agnes, ele se permitiu imaginar como seria ter alguém com quem compartilhar sua vida. Alguém que pudesse vê-lo como mais do que apenas o gigante gentil da cidade. Mas a evasão subsequente de Agnes deixou claro que tudo o que ele imaginara entre eles era unilateral. Ela era educada, refinada, respeitável, tudo o que ele não era. Aquela noite fora uma aberração, um momento de proximidade provocado pela emergência e pela tempestade. Nada mais. Naquela noite, enquanto Flint estava sentado sozinho em sua cabana esculpindo outro pequeno cavalo de madeira, um hábito que sempre acalmava sua mente, ele se pegou pensando em seu pai, o homem que deu uma olhada em seu filho recém-nascido e decidiu que não queria participar da criação do que chamou de aberração da natureza. Por 32 anos, Flint carregou a ferida desse abandono. Isso moldou todas as suas interações com mulheres, todos os momentos de dúvida sobre se ele estava destinado a ficar sozinho. Sua mãe tentou curar essa ferida com amor e aceitação, mas algumas mágoas eram profundas demais para serem facilmente remediadas. Agora, sentado na escuridão crescente, com apenas sua faca de entalhar e suas memórias como companhia, Flint se perguntou se tinha sido tolo em esperar algo diferente. Talvez alguns homens estivessem destinados a viver sozinhos. Talvez aquela noite com Agnes tivesse sido sua única experiência de algo mais profundo, e ele deveria ser grato por isso, em vez de ansiar por mais. Do outro lado da cidade, Agnes estava acordada em sua cama estreita, com uma mão pressionada protetoramente contra a barriga. A viagem a Cedar FS havia confirmado o que ela já sabia em seu coração. Ela estava grávida de Flint Rowley. Aos 43 anos, ela estava grávida pela primeira vez na vida, solteira e enfrentando a ruína social. Em sua mesinha de cabeceira, seu medalhão de prata brilhava, refletindo a luz da lua que entrava pela janela. Por 15 anos, ela carregara a imagem de Robert perto do coração, um talismã contra a solidão e a possibilidade de amar novamente. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte dele, ela o havia removido completamente. Independentemente do que acontecesse a seguir, quaisquer que fossem as consequências que ela tivesse que enfrentar, Agnes sabia que sua vida havia mudado irrevogavelmente por causa de um cavaleiro tempestuoso com um gigante gentil que esculpia cavalos de madeira e falava com os animais em sussurros. A questão agora era se ela teria coragem de contar a ele e se algum dos dois conseguiria sobreviver ao que viria a seguir. O diário com capa de couro tinha sido um presente de seus alunos no Natal anterior, e Agnes mal tinha tocado nele até agora, mas sentada à mesa da cozinha na escuridão antes do amanhecer, com uma xícara de chá de camomila esfriando ao seu lado, ela se viu escrevendo com honestidade desesperada sobre pensamentos que nunca ousara expressar em voz alta. 15 de novembro de 1884. Estou grávida. Aos 43 anos, depois de acreditar que já não tinha mais essa possibilidade, estou grávida de um homem que mal conheço, mas em quem, de alguma forma, confio completamente. Não deixo de perceber a ironia. Eu que ensinei inúmeras crianças sobre comportamento adequado e conduta moral, eu que dei palestras a jovens senhoras sobre a importância da virtude e da reputação, me encontro precisamente na situação que alertei os outros para evitar. E, no entanto, não consigo sentir a vergonha que sei que deveria sentir. Quando penso em Flint, e penso nele com muito mais frequência do que seria apropriado, não me lembro do escândalo da nossa união,
mas da delicadeza de suas mãos ao esculpir aquele pequeno cavalo de madeira que ele carrega, da maneira como sua voz conseguia acalmar animais assustados, da vulnerabilidade em seus olhos quando falava de sua mãe. O que mais me assusta não é o julgamento desta cidade ou a perda da minha posição, mas a possibilidade de ele ver esta criança como um fardo, uma armadilha montada por uma solteirona desesperada. Ele merece melhor do que isso, e talvez a criança também. Agnes pousou a caneta e pressionou a mão contra a barriga, onde uma pequena vida crescia. Uma vida que precisaria de um pai, merecia um pai, especialmente um tão gentil e forte como Flint Rye. A decisão vinha se formando em sua mente há dias, e naquela manhã, ela finalmente teve coragem de colocá-la em prática. Vestiu cuidadosamente seu melhor vestido azul, não porque achasse que isso importava, mas porque ter confiança em sua aparência poderia ajudá-la a encontrar as palavras de que precisava. A viagem até o rancho de Flint levou 20 minutos. 20 minutos durante os quais ela ensaiou uma dúzia de maneiras diferentes de lhe contar a notícia e descartou cada uma delas como inadequada. Flint estava no celeiro quando ela chegou, limpando os estábulos com a meticulosidade metódica que caracterizava tudo o que ele fazia. A visão dele, com as mangas arregaçadas, cabelos escuros caindo sobre a testa, movendo-se com uma graça surpreendente, apesar de seu corpo enorme, fez seu coração disparar de uma forma que nada tinha a ver com nervosismo. Agnes, disse ele, endireitando-se ao vê-la. Sua voz transmitia calor, mas também incerteza, como se ele não tivesse certeza de ser bem-vindo. Alguém se machucou? Você precisa de ajuda? Ela interrompeu rapidamente. Ninguém se machucou. Eu vim falar com você sobre outra coisa completamente diferente. Ela viu a expressão dele mudar de preocupação para cansaço, e seu coração afundou. Ele já estava se preparando para ficar desapontado por ter suas piores suposições confirmadas. Era um olhar que ela reconhecia como a expressão de um homem que havia aprendido a não ter expectativas. Coisas boas, Flint, ela começou, mas parou, impressionada com o quão estranho era usar o primeiro nome dele à luz do dia, no próprio celeiro dele, com plena consciência do que eles haviam compartilhado e do que isso havia resultado. Tenho algo importante para lhe dizer, e preciso que você ouça sem dizer nada até que eu termine. Ele assentiu lentamente, colocando de lado o forcão e dando-lhe toda a sua atenção. À luz da manhã que entrava pelas portas do celeiro, ela podia ver as marcas desbotadas de seus ferimentos, a maneira cuidadosa com que ele favorecia o braço esquerdo. Ela tinha feito isso. Ela o curou, tocou-o, trouxe-lhe conforto. Acontecesse o que acontecesse, ela sempre teria essa lembrança. Estou grávida, disse ela simplesmente, observando seu rosto em busca de qualquer sinal de reação. Aconteceu naquela noite, durante a tempestade. Sei que isso complica tudo, e sei que não é o que nenhum de nós planejou ou esperava. Tenho tentado decidir o que fazer, como lidar com essa situação, e finalmente percebi que você merece saber. Você merece ter uma palavra a dizer sobre o que vai acontecer a seguir. O silêncio se estendeu entre eles, quebrado apenas pelos sons suaves dos cavalos se mexendo em seus estábulos. A expressão de Flint ficou completamente vazia, seus olhos escuros ilegíveis. Agnes se viu prendendo a respiração, esperando por condenação, rejeição ou acusações iradas sobre suas motivações. Em vez disso, ele se sentou lentamente em um fardo de feno próximo. Seu corpo robusto, de repente, parecia de alguma forma diminuído. Tem certeza? Sua voz era pouco mais que um sussurro. Sim, Agnes respondeu, com as mãos firmemente entrelaçadas à sua frente para impedir que tremessem. Consultei uma mulher em Cedar Falls que confirmou. Não há dúvida. Flint ficou olhando para o chão do celeiro por um longo momento, e Agnes sentiu seu coração se partir um pouco mais a cada segundo de silêncio. Ela sabia que isso era um risco, que ele poderia ver a gravidez como uma tentativa de prendê-lo, de forçá-lo a se casar com uma mulher que ele mal tinha olhado antes daquela noite de tempestade. Quando ele finalmente ergueu os olhos, seu olhar revelava uma complexidade de emoções que ela não conseguia decifrar completamente. O que você quer de mim, Agnes? O que você espera que eu faça? A pergunta doeu mais do que ela esperava. Não quero nada de você, disse ela, levantando o queixo com toda a dignidade que conseguiu reunir. Achei que você tivesse o direito de não. Só isso. Posso me virar sozinha. Venho fazendo isso há anos. Não foi isso que eu quis dizer, disse Flint rapidamente, levantando-se do fardo de feno e dando um passo em direção a ela. Não quis dizer isso, Agnes. Preciso saber o que você quer. Se você quer essa criança, se você quer...
Ele lutou com as palavras, seu rosto ficando ligeiramente vermelho. Se você consideraria o casamento, pelo bem da criança, pelo bem da criança. As palavras a atingiram como um golpe físico, confirmando seus piores temores. Ele estava oferecendo o casamento como um dever, uma responsabilidade, não porque tivesse sentimentos reais por ela. Agnes sonhara com pedidos de casamento durante sua juventude, mas nunca com um que parecesse tanto uma transação comercial. Agradeço a oferta, disse ela com rigidez, mas não vou prendê-lo em um casamento que você não quer. A criança e eu vamos nos virar muito bem sem... Pare, interrompeu Flint, sua voz tão aguda que a fez olhar para ele com surpresa. Pare de falar sobre prender, virar e fazer coisas sozinha. Isso não é... Ele passou as mãos pelo cabelo, claramente lutando para encontrar as palavras certas. Agnes, eu fui sozinho a vida toda. Nunca pensei que teria uma família. Nunca pensei que alguma mulher quisesse construir uma vida com alguém como eu. Alguém como você. Entende o que quero dizer? Seu gesto abrangeu sua altura intimidadora, seu corpo robusto. Não sou exatamente o que a maioria das mulheres sonha quando pensa em maridos, mas essa criança, nossa criança, merece mais do que crescer sem um pai. Sei como é isso e não vou deixar que aconteça com meu filho ou minha filha. Agnes sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. No entanto, ela não sabia dizer se era por decepção ou alívio. Então, você está me pedindo em casamento por obrigação. Estou pedindo você em casamento porque é a coisa certa a se fazer, disse Flint com firmeza. Para todos nós, somos ambos adultos, Agnes. Nós dois sabemos que essa situação não é ideal, mas podemos tirar o melhor proveito dela. Serei um bom marido para você e um bom pai para a criança. Prometo isso a você. Não era o pedido romântico com que ela sonhara, mas era honesto e prático e oferecia segurança para ela e para o bebê. Agnes se viu acenando com a cabeça antes mesmo de ter processado completamente a decisão. Tudo bem, disse ela baixinho, pelo bem da criança. Nenhum dos dois mencionou amor, embora ambos estivessem pensando nisso. Agnes com pesar, pelo que faltava nesse acordo, e Flint com esperança de que, com o tempo, o dever pudesse se transformar em algo mais profundo. Ambos eram orgulhosos e magoados demais para arriscar a vulnerabilidade. Então, selaram o acordo com um aperto de mão e uma formalidade cuidadosa, construindo a base de um casamento com base na praticidade e não na paixão. Isso teria que ser suficiente. Por enquanto, teria que ser suficiente. O vestido de noiva pertencera à mãe de Flint, cuidadosamente preservado em papel de seda e lascas de cedro por mais de 30 anos. Quando Sarah Arley se casou com o pai de Flint em 1850, a seda creme era a coisa mais fina que ela já possuíra. Agora, enquanto Agnes estava diante do espelho na sala dos fundos da igreja, ajustando o corpete que exigiu apenas pequenas alterações, ela sentiu o peso da história e da esperança que o vestido carregava. Você está linda, querida, disse a senhora Patterson, esposa do pastor, enquanto fazia os ajustes finais no véu simples. A mãe de Flint ficaria muito feliz em ver seu vestido sendo usado novamente, especialmente em uma ocasião tão alegre. Agnes assentiu, embora a alegria não fosse exatamente o que ela estava sentindo. Antecipação nervosa, certamente alívio por ela, e o bebê ter insegurança e respeitabilidade, até mesmo um otimismo cauteloso sobre construir uma vida com um homem que ela estava começando a entender e respeitar. Mas alegria parecia uma palavra forte demais para um casamento nascido da necessidade e não do amor. A cerimônia em si foi breve e prática, realizada em uma manhã fria de novembro, com apenas algumas testemunhas presentes. Agnes queria algo pequeno e discreto, em parte para evitar chamar atenção para o cronograma apressado, mas principalmente porque celebrações elaboradas pareciam inadequadas para o que era essencialmente um acordo comercial. Flint estava no altar, parecendo desconfortável em seu melhor terno, seu corpo enorme fazendo até mesmo o teto alto da igreja parecer inadequado. Mas quando Agnes caminhou pelo corredor, algo em sua expressão mudou. A formalidade cautelosa em seus olhos escuros deu lugar a algo mais caloroso, mais genuíno. Você está linda, ele começou, quando ela chegou ao seu lado, mas parou, aparentemente sem saber o que dizer. O vestido caiu bem, Agnes respondeu de forma prática, embora estivesse corando levemente com a admiração em sua voz. O pastor Patterson limpou a garganta e começou as palavras tradicionais, falando de amor, honra e compromisso, até que a morte os separasse.
Quando chegaram aos votos, Agnes e Flint fizeram suas promessas com sincera tranquilidade, embora nenhum dos dois olhasse nos olhos do outro. Você pode beijar a noiva, anunciou o pastor. E pela primeira vez, Agnes sentiu um frio na barriga de nervosismo. Eles não se beijavam desde aquela noite durante a tempestade. Não se tocavam além do contato ocasional dos dedos, quando ele a ajudava a descer da carroça. As mãos de Flynn eram gentis ao emoldurar seu rosto. Seu toque era cuidadoso, como se ela fosse feita de vidro. Quando seus lábios encontraram os dela, o beijo foi suave e respeitoso, durando apenas um momento antes que ele se afastasse. Mas foi o suficiente para lembrar Agnes da ternura que ela vislumbrou naquela noite tempestuosa. O suficiente para fazê-la se perguntar se talvez esse acordo pudesse se tornar algo mais do que mera conveniência. A recepção foi realizada na pensão, onde a senhora Jenkins preparou uma refeição simples para a pequena reunião. Agnes se viu estudando seu novo marido, enquanto ele aceitava os parabéns e votos de felicidades dos vizinhos. Havia um certo constrangimento nele em situações sociais, uma formalidade cuidadosa que sugeria que ele nunca se sentia totalmente à vontade sendo o centro das atenções. Quando finalmente voltaram para o rancho, para o que agora era o lar compartilhado deles, o peso da nova realidade se instalou entre eles como uma presença física. Agnes carregava sua pequena mala com seus pertences, olhando ao redor da sala principal com novos olhos, agora que aquele seria seu lar permanente. Eu arrumei espaço no quarto, disse Flint, com voz cuidadosamente neutra. A cômoda e metade do guarda-roupa são seus agora. Posso dormir no celeiro se você preferir privacidade enquanto sua... Ele gesticulou vagamente em direção à barriga ainda lisa dela. Não é necessário, respondeu Agnes. Embora a ideia de dividir a cama com esse homem que ela mal conhecia fizesse seu coração acelerar, por motivos que ela não queria examinar muito de perto. Agora somos casados. Casais compartilham quartos. Os primeiros dias de casamento caíram em um ritmo estranho de polidez e consideração cuidadosa. Flint levantava-se antes do amanhecer para cuidar dos animais, permitindo que Agnes tivesse privacidade para se vestir e preparar o café da manhã. Ela cozinhava e limpava com eficiência e competência, tratando as tarefas domésticas como qualquer outro trabalho, exigindo habilidade e atenção aos detalhes. À noite sentavam-se junto à lareira para ler, ela com seus livros de poesia e literatura, ele com revistas sobre agricultura e a Bíblia que sua mãe lhe deixara. Ocasionalmente, um deles comentava algo interessante, levando a conversas cuidadosas que revelavam mais sobre suas personalidades e valores. Foi durante uma dessas noites tranquilas que Agnes viu Flint esculpindo pela primeira vez. Ela havia notado os cavalos de madeira espalhados pela casa, pequenas figuras lindamente detalhadas que capturavam o espírito dos animais com notável habilidade. Mas vê-lo criando um era completamente diferente. Você é muito talentoso, ela observou, deixando o livro de lado para observar suas mãos grandes moldarem a madeira com delicada precisão. Há quanto tempo você esculpe? Minha mãe me ensinou quando eu era pequeno, Flint respondeu, sem tirar os olhos do trabalho, dizendo que isso me ajudaria a aprender a ser gentil com as coisas, a usar as mãos para criar em vez de apenas trabalhar. Agnes podia ver a verdade dessa filosofia na maneira como ele manuseava a faca, no cuidado paciente que tinha com cada detalhe. O que o levou a escolher cavalos? Eles foram os primeiros animais que não tinham medo de mim, disse ele simplesmente. Quando eu era menino, algumas crianças da cidade costumavam desafiar umas às outras a se aproximarem do gigante. Às vezes, isso me fazia sentir como um monstro, mas os cavalos não se importam com o tamanho de você, se você for gentil com eles. A confissão foi feita calmamente, sem autopiedade, mas deu a Agnes uma nova visão sobre o homem com quem ela se casou. Ela podia imaginá-lo quando criança, já se destacando entre seus colegas, tentando encontrar seu lugar em um mundo que o via como uma curiosidade, em vez de uma pessoa. As crianças podem ser cruéis, disse ela suavemente. Eu vi isso na minha sala de aula. A maneira como às vezes tratam qualquer pessoa que seja diferente. Você já se sentiu diferente? Flint perguntou, levantando os olhos de sua escultura para encontrá-los. Agnes considerou a pergunta seriamente. Sempre, ela admitiu, muito estudiosa para a maioria das meninas da minha idade, muito interessada em ideias em vez de fofocas. Mesmo em meu casamento com Robert, às vezes sentia que estava desempenhando um papel que não me cabia. E agora a pergunta pairava entre eles, com implicações sobre o acordo atual. Agnes encontrou o olhar dele com firmeza, vendo algo vulnerável em seus olhos escuros que encorajava a honestidade.
Agora sinto que talvez ser diferente não seja algo tão terrível, disse ela. Talvez signifique apenas que eu precisava encontrar alguém que entendesse como era isso. Algo mudou na expressão de Flint. Um calor sutil que tocou o coração de Agnes. Skip! Por um momento, a formalidade cuidadosa entre eles se quebrou, revelando a possibilidade de algo mais profundo. Nunca pensei que teria uma esposa, disse ele baixinho, com as mãos paradas na escultura. Nunca pensei que alguma mulher quisesse compartilhar a vida com alguém como eu. E nunca pensei que me casaria novamente, respondeu Agnes. Especialmente não nessas circunstâncias. Mas você não está arrependida. A pergunta continha uma nota de incerteza que a surpreendeu com sua vulnerabilidade. Agnes considerou sua resposta cuidadosamente, olhando ao redor da sala simples, mas confortável, que agora era seu lar, para o homem cujo filho ela carregava, para a vida que estavam lentamente construindo juntos por dever e necessidade, e talvez, eventualmente, algo mais. Não, disse ela finalmente. Não estou arrependida. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Flint foi como o nascer do sol após uma longa noite. Gradual, caloroso, transformando suas feições severas em algo quase bonito. Pela primeira vez desde o casamento apressado, Agnes se permitiu ter esperança de que talvez esse casamento de conveniência pudesse se tornar algo que nenhum dos dois ousava sonhar. Lá fora, o vento sussurrava pela pradaria, trazendo a promessa do inverno, da mudança e de novos começos que nenhum dos dois ainda podia imaginar. O cobertor de bebê estava tomando forma lentamente sob os esforços combinados de Agnes e do antigo círculo de costura da mãe de Flint. Embora Agnes tivesse ficado surpresa ao descobrir que Sarah Arley fazia parte de tal grupo. A Sra. Patterson, a Sra. Collins e 3 outras mulheres se reuniam todas as terças-feiras à tarde na igreja para trabalhar na colcha, suas agulhas voando enquanto compartilhavam fofocas e sabedoria em igual medida. Sarah sempre dizia que esta cidade precisava de mais bebês. A Sra. Patterson observava atentamente, costurando um pedaço do canto que apresentava pequenos cavalos galopando sobre um tecido azul. Ela ficaria muito feliz em saber que seu filho estava finalmente começando uma família. Agnes alisou a mão sobre sua barriga crescente. Ela estava com 5 meses de gravidez e estava ficando impossível esconder. O bebê tinha começado a se mexer recentemente, com movimentos suaves que a enchiam de admiração e terror em igual medida. Aos 43 anos, ela achava que a maternidade estava além de seu alcance, e agora se via constantemente maravilhada com a vida que crescia dentro dela. Flint disse o que ele espera? Perguntou a senhora. Collins, cujos 6 filhos a mantiveram bem versada em gravidez e parto. Menino ou menina, ele diz que não se importa, desde que o bebê seja saudável, respondeu Agnes, o que era verdade. Mas ela o havia flagrado esculpindo cavalos cada vez menores ultimamente, peças que pareciam suspeitosamente brinquedos, feitos para mãos pequenas. A ideia de seu marido sério e gentil, preparando presentes para o filho que ainda não havia nascido, fez seu coração se encher de uma emoção inesperada. A verdade era que o casamento deles estava evoluindo de maneiras que surpreendiam os dois. O que havia começado como um acordo prático estava lentamente se transformando em algo mais profundo, embora nenhum dos dois ousasse dar um nome a isso ainda. Naquela noite, enquanto Agnes preparava o jantar, ela ouviu o estrondo de cascos se aproximando, muitos cavalos se movendo muito rápido. Pela janela da cozinha, ela viu 3 homens que não reconhecia cavalgando rapidamente em direção à casa, com rostos sombrios e determinados. Flint saiu do celeiro ao ouvir o barulho, seu corpo robusto, tenso e alerta. Agnes observou enquanto ele avaliava os cavaleiros que se aproximavam, sua mão se movendo instintivamente para o rifle que mantinha perto da porta. Rowley, chamou o cavaleiro da frente enquanto eles paravam seus cavalos perto da varanda da frente. Ele era um homem magro, com olhos frios e um distintivo preso ao colete. Estamos procurando gado roubado. Dizem que você tem comprado gado sem fazer muitas perguntas sobre marcas. Agnes sentiu seu sangue gelar. Roubo de gado era um crime punível com enforcamento naquele território, e acusações falsas já haviam destruído mais de um fazendeiro honesto. Ela se aproximou da janela, com a mão cobrindo a barriga de forma protetora. Todo o meu gado foi comprado legalmente com notas fiscais. De venda, respondeu Flint calmamente, embora Agnes pudesse ouvir o tom de aço por trás de sua voz tranquila. Vocês podem examinar meus registros. Registros podem ser falsificados, zombou o segundo cavaleiro. O que precisamos é verificar seus rebanhos, ver se algum deles tem marcas que não correspondem à sua documentação. Flint cerrou os dentes.
mas acenou com a cabeça em direção aos pastos. Verifiquem o que precisarem verificar, mas estarei com vocês enquanto o fazem. Enquanto os homens cavalgavam em direção ao gado que pastava, Agnes sentiu um nó de medo se formando em seu estômago. Algo sobre isso parecia errado. O momento, a atitude agressiva, o fato de terem aparecido justamente quando outros fazendeiros estavam começando a lutar contra o desaparecimento de gado. Uma hora depois, os homens voltaram com um ar triunfante. Encontramos 3 cabeças com a marca Morrison, anunciou o líder. Pete Morrison relatou o roubo há 2 semanas. Isso é impossível, disse Flint, com uma voz mortalmente calma. Não compro gado de ninguém há mais de 1 mês. As provas dizem o contrário, respondeu o homem, tirando um par de algemas de ferro. Flint ri. Você está preso por roubo de gado. Agnes irrompeu pela porta da frente antes que alguém pudesse impedi-la. Isso é ridículo. Meu marido é um homem honesto. Ele não roubaria nenhuma galinha. Senhora, você precisa se afastar, advertiu o delegado. Mas Agnes se colocou firmemente entre eles e Flint. Aquelas cabeças de gado foram colocadas em nossa terra, disse ela com convicção feroz. Qualquer pessoa com um mínimo de inteligência pode ver que isso é uma armação. Quem está pagando para incriminar meu marido? O rosto do líder escureceu. Cuidado, senhora. Acusações como essa podem lhe trazer problemas também, Agnes. Flint disse calmamente, com a mão gentilmente em seu ombro. Volte para dentro de casa. Não vou, ela respondeu com veemência. Eles não podem simplesmente... Sim, eles podem. Flint interrompeu, com voz resignada. Pelo menos até que isso seja resolvido no tribunal. Enquanto levavam Flint algemado, Agnes sentiu algo feroz e protetor surgir em seu peito. Ela se casara com esse homem por necessidade. Mas vê-lo ser falsamente acusado despertou sentimentos que ela tentava manter enterrados. Não se tratava mais apenas de dever ou respeitabilidade. Alguém estava ameaçando o pai de seu filho, o homem que lhe mostrara tanta gentileza, e ela não iria tolerar isso. Na manhã seguinte, Agnes atrelou a carroça e dirigiu-se diretamente ao rancho de Pete Morrison. Se o gado tinha sido roubado dele e colocado nas terras deles, Pete precisava saber o que realmente estava acontecendo. Ela encontrou o velho fazendeiro consertando a cerca, o rosto marcado pelo tempo e cheio de rugas de preocupação. Agnes, soube do que aconteceu com Flint. Não acredito que ele roubaria de mim. Somos vizinhos há 20 anos. Porque ele não roubou de você, disse Agnes com firmeza. Pete, pense nisso. Quem se beneficia se você e Flint perderem suas fazendas? Quem tem andado por aí oferecendo para comprar terras baratas? Os olhos de Pete se arregalaram quando ele compreendeu. Aquela companhia ferroviária, eles querem construir trilhos neste vale, mas a maioria de nós não quer vender. Exatamente. E se conseguirem incriminá-los, os maiores fazendeiros, por roubo, forçar a falência e a execução hipotecária, eles ficam com as terras por quase nada, concluiu Pete, sombrio. Aquele gado foi roubado de mim e colocado na terra do Flint para destruir a ambos. Nos 3 dias seguintes, Agnes se dedicou a reunir provas com a mesma determinação metódica que antes aplicava aos planos de aula. Ela cavalgou de fazenda em fazenda, documentando quais propriedades a ferrovia mais queria, quais fazendeiros haviam recebido ofertas baixas e quais famílias haviam sido atingidas por misteriosos roubos de gado. O quadro que emergiu era claro. Uma campanha sistemática para desestabilizar a comunidade pecuária local. Agnes compilou depoimentos de testemunhas, registros financeiros e uma linha do tempo que mostrava o padrão de assédio direcionado a proprietários de terras específicos, mas foi Martha Collins quem forneceu a descoberta decisiva. Eu estava em Cedar Falls na semana passada, disse ela a Agnes, enquanto estavam sentadas na clínica improvisada. Ouvi 2 homens conversando no salão sobre como era fácil plantar provas quando se tinha a polícia no bolso. Eles mencionaram Flint pelo nome. Agnes sentiu seu pulso acelerar. Você os reconheceu? Um era o delegado que prendeu Flint. O outro era um homem de terno elegante que disse representar os interesses da ferrovia. Naquela noite, Agnes sentou-se à mesa da cozinha e escreveu uma carta detalhada ao juiz territorial, documentando tudo o que haviam descoberto. Sua gravidez tornava seus movimentos mais lentos e cuidadosos, mas também alimentava sua determinação. Ela não deixaria seu filho crescer sem um pai por causa de homens corruptos e falsas acusações. Ao selar a carta, sentiu o bebê chutar com força, como se aprovasse. Agnes sorriu, colocando as 2 mãos na barriga. Não se preocupe, pequeno, sussurrou ela. Vamos trazer seu pai para casa. Lá fora, o vento trazia o cheiro da neve que se aproximava,
e a promessa de um inverno rigoroso pela frente. Mas dentro da cabana, Agnes ardia com a feroz proteção de uma mulher defendendo sua família. Uma família que ela passou a amar mais profundamente do que jamais imaginou ser possível. O gigante gentil que esculpia cavalos de madeira e falava suavemente com animais assustados havia se tornado o centro de seu mundo, e ela moveria céus e terras para provar sua inocência e trazê-lo de volta para casa, onde ele pertencia. A carta chegou na terça-feira de manhã, entregue por um mensageiro bem vestido, que parecia estranhamente nervoso para alguém carregando o que parecia ser uma simples correspondência. Agnes aceitou o envelope com crescente inquietação, notando o papel de carta caro e o endereço de retorno desconhecido de um escritório de advocacia em Chicago. Dentro do papel timbrado estava escrito Blackwood Sterling and Associates, e o conteúdo fez o sangue de Agnes gelar. Senhora Agnes Raleigh, chegou ao nosso conhecimento que você está esperando um filho fora do casamento, tendo concebido o referido filho através de relações ilícitas com um tal Flint Rowley, um homem de caráter e reputação questionáveis. Nossos clientes, os herdeiros de Robert Trulight, têm preocupações legítimas sobre a idoneidade moral de uma mulher que se envolveria em tal comportamento escandaloso. Como a família do falecido marido detém interesse legal em quaisquer herdeiros em potencial, exigimos a custódia imediata da criança por nascer após o parto. Além disso, caso você resista a este pedido razoável, estamos preparados para expor sua conduta imoral às autoridades territoriais e tomar todas as medidas legais para proteger a criança inocente de sua influência corruptora. Você tem 7 dias para responder a essa solicitação. Atenciosamente, Harrison Blackwood, Escagins, afundou-se na cadeira mais próxima, com a carta tremendo em suas mãos. A família de Robert, seus pais frios e desaprovadores, que mal reconheceram sua existência durante seu breve casamento. Ela não tinha notícias deles há mais de 15 anos e presumia que eles tivessem esquecido que ela existia. Mas de alguma forma, eles descobriram sobre sua gravidez. Pior ainda, eles acreditavam que ela era uma mãe solteira, apesar de seu casamento com Flint. A carta deixava claro que eles não tinham conhecimento de sua união legal, o que significava que quem quer que estivesse fornecendo informações a eles estava deliberadamente ocultando fatos cruciais. Em segundo lugar, uma constatação ainda mais devastadora a atingiu quando ela releu o documento. A carta se referia a quaisquer herdeiros potenciais de Robert Trulight. A família de seu falecido marido nunca teve filhos. Robert era seu único herdeiro. Se eles pudessem reivindicar seu bebê como filho póstumo de Robert, controlariam não apenas a criança, mas também uma herança substancial. A lógica distorcida deixou Agnes enjoada. Eles estavam reivindicando uma criança que não poderia ser de Robert. Ele estava morto há mais de 15 anos, mas no caos de falsas acusações e manobras legais, a verdade poderia não importar tanto quanto advogados caros e pressão social. Agnes se forçou a pensar com clareza. Os verdadeiros poderosos eram pessoas ricas e influentes, com conexões em todo o território. Eles podiam pagar os melhores advogados e tinham posição social para fazer suas acusações pegarem, especialmente contra uma mulher que eles podiam pintar como moralmente comprometida, mas estavam agindo com base em informações falsas. Eles não sabiam sobre seu casamento com Flint, o que significava que alguém estava deliberadamente alimentando-os com fatos incompletos. Alguém que queria destruir sua família e via isso como a arma perfeita. Agnes ainda estava intrigada com essas conexões quando ouviu o som de uma carroça se aproximando. Pela janela, ela viu a Sra. Patterson descendo de sua carroça, seu rosto normalmente alegre e sombrio de preocupação. Agnes, querida, tenho notícias preocupantes. A esposa do pastor começou assim que entrou na cozinha. Um homem veio ver meu marido esta manhã. Um advogado do leste fazendo perguntas sobre você e Flint. Que tipo de perguntas? Sobre seu caráter moral, seu relacionamento antes do casamento, se o bebê poderia não ser de Flint. As bochechas da senhora Patterson ficaram vermelhas de vergonha. É claro que meu marido disse a ele que você é uma mulher casada respeitável, mas esse advogado parecia achar que vocês nunca se casaram de verdade. Agnes sentiu as peças do quebra-cabeça se encaixando. Como era a aparência desse advogado? Um homem magro, bem vestido, com olhos frios. Ele tinha documentos com ele e disse que representava a família Trulight, de Chicago. A família Trulight, Agnes repetiu lentamente. Senhora Patterson, você disse a ele quando Flint e eu nos casamos? Bem, sim, é claro. 15 de novembro, há apenas algumas semanas. Por quê?
Um arrepio percorreu a espinha de Agnes. Se o advogado fez perguntas após o casamento, ele sabia perfeitamente que ela era legalmente casada, o que significava que a carta ameaçando expô-la como mãe solteira era deliberadamente falsa, uma mentira calculada para assustá-la e fazê-la se submeter. Senhora Patterson, Agnes disse com cuidado, preciso que você pense muito bem sobre isso. O advogado pareceu surpreso quando você lhe contou sobre o casamento. A mulher mais velha franziu a testa, considerando que agora que você menciona, ele realmente pareceu surpreso, pediu para eu repetir a data várias vezes, queria saber se eu tinha certeza. Então ele fez algumas perguntas muito inadequadas sobre se o casamento era legítimo ou apenas um arranjo apressado para encobrir um escândalo. Agnes sentiu a raiva crescendo em seu peito, não apenas pelas verdadeiras luzes, mas por quem quer que estivesse orquestrando esse ataque à sua família. As mesmas pessoas que incriminaram Flint por roubo de gado agora estavam usando a família de seu falecido marido como armas involuntárias em sua campanha de destruição. Há mais uma coisa, continuou a senhora Patterson, baixando a voz para um sussurro. Depois que o advogado saiu, eu o vi conversando com o policial que prendeu Flint. Eles pareciam muito amigos para serem estranhos. A última peça se encaixou. A companhia ferroviária não se contentou em incriminar Flint por roubo. Eles queriam destruir Agnes também, para deixar seu filho ainda não nascido órfão e vulnerável. Ao fornecer informações falsas à família de Robert, eles criaram um pesadelo jurídico que poderia se arrastar por meses, enquanto Flint apodrecia na prisão e Agnes perdia tudo o que havia construído. Mas eles cometeram um erro crucial. Eles a subestimaram. Agnes passou o resto do dia elaborando uma resposta cuidadosa aos advogados da True Light. Em vez da submissão assustada que eles claramente esperavam, ela escreveu com precisão fria, expondo os fatos que aparentemente lhes foram negados. Sr. Blackwood, recebi sua carta datada de 20 de novembro e devo corrigir vários erros significativos em suas informações. Primeiro, não sou uma mãe solteira. Sou legalmente casada com o Sr. Flint Rowley desde 15 de novembro de 1884, em uma cerimônia realizada pelo pastor Patterson, da Igreja Comunitária de Dry Creek. As testemunhas incluíram a Sra. Patterson, o Sr. Pete Morrison e a Sra. Martha Collins. Em segundo lugar, a criança que carrego é, sem dúvida, do meu atual marido, concebida dentro dos limites de nosso relacionamento e nascida de nossa união legal. Terceiro, quaisquer reivindicações que seus clientes possam ter sobre essa criança não só são juridicamente infundadas, mas também moralmente repreensíveis, pois dizem respeito a uma criança que não tem nenhum parentesco com a família True Light. Só posso supor que seus clientes foram deliberadamente mal informados sobre minha situação por pessoas desconhecidas. Sugiro que você verifique os fatos antes de prosseguir com qualquer ação legal que possa resultar em sérios constrangimentos profissionais. Continuo confiante de que, quando toda a verdade vier à tona, seus clientes perceberão que foram manipulados por indivíduos com seus próprios interesses. Respeitosamente, Sra. Agnes Rowley. Ao selar a carta, Agnes sentiu uma satisfação intensa. Que os True Lights tentem explicar a um juiz por que reivindicavam direitos sobre uma criança que não poderia ser sua. Que investiguem suas fontes e descubram que foram usados como peões no esquema de outra pessoa. Mas, mesmo sentindo o triunfo momentâneo de ter revidado, Agnes sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. As pessoas por trás dessa conspiração tinham recursos, conexões e, aparentemente nenhum escrúpulo em destruir vidas inocentes para alcançar seus objetivos. Ela colocou a mão protetora sobre a barriga crescente, sentindo os movimentos fortes do bebê sob a palma. Essa criança nasceria em um mundo onde homens poderosos tentavam roubar fazendas e manipular a lei para obter lucro, onde a corrupção podia colocar vizinhos uns contra os outros e destruir famílias. Mas essa criança também nasceria de pais que aprenderam a lutar pelo que importava, que descobriram que o amor podia crescer nas circunstâncias mais improváveis e que moveriam céus e terras para proteger sua família. Agnes olhou ao redor da cabana simples que se tornara seu lar, para os cavalos de madeira que Flint havia esculpido, para o cobertor de bebê que o círculo de costura estava criando com tanto cuidado e esperança. Essas pessoas, esse lugar, essa vida que estavam construindo juntos. Valia a pena lutar por isso, e ela lutaria com todas as armas à sua disposição até que seu marido fosse libertado e seu filho estivesse a salvo daqueles que usariam um bebê inocente
como moeda de troca em seus esquemas gananciosos. A guerra pela família deles havia começado, mas Agnes Rowley não era mais a professora quieta e obediente que havia chegado a Dry Creek tantos anos atrás. Ela era uma esposa, uma futura mãe e uma mulher que finalmente havia encontrado algo pelo qual valia a pena lutar com tudo o que tinha. O xerife Hawkins chegou ao rancho 3 dias depois, com o rosto marcado pelo tempo e uma expressão séria, ao desmontar do cavalo. Agnes estava esperando por ele. As notícias se espalhavam rapidamente em comunidades pequenas, e ela sabia que sua carta ao juiz territorial teria levado a uma ação oficial. O distintivo do xerife refletia a luz do sol da manhã enquanto ele se aproximava da casa, e Agnes se pegou pensando sobre justiça e lei, sobre a diferença entre o que era legal e o que era certo. Aquele distintivo deveria representar proteção para cidadãos honestos, mas ultimamente parecia que a lei era uma arma usada contra pessoas como Flint. "Senhora, Hurley", disse o xerife Hawkins, tocando a aba do chapéu respeitosamente. "Preciso falar com você sobre o caso do seu marido. Posso entrar?" Agnes assentiu, levando-o até a cozinha, onde serviu café, e tentou ler sua expressão. O xerife Hawkins era um homem justo, mas também cauteloso, não do tipo que tomava atitudes ousadas sem provas sólidas. "Recebi um relatório muito interessante do juiz Morrison", começou ele, colocando a xícara sobre a mesa. "Parece que você tem feito algumas investigações por conta própria." "Alguém precisava fazer isso", respondeu Agnes com firmeza. "Meu marido é inocente, e não vou ficar parada enquanto homens corruptos destroem nossa família." "Suas evidências são convincentes", admitiu o xerife. "O padrão que você documentou, a companhia ferroviária, as fazendas visadas, o gado plantado, tudo isso pinta um quadro claro de conspiração." Agnes sentiu uma centelha de esperança. "Então você vai soltar Flint." "Não é tão simples assim", suspirou o xerife Hawkins, parecendo de repente mais velho do que sua idade. "As provas contra seu marido ainda são substanciais. Aquele gado foi encontrado em suas terras com a marca de Morrison, mesmo que suspeitemos que tenha sido plantado. Provar isso no tribunal é outra questão totalmente diferente. Mas certamente o juiz pode ver. O juiz pode ver que temos uma situação complexa com acusações." "Voando em todas as direções", interrompeu gentilmente o xerife. "O que precisamos é de provas concretas de quem está por trás dessa conspiração. Nomes, documentos, testemunhas que possam testemunhar crimes específicos." Agnes sentiu sua frustração aumentar. "E enquanto estamos reunindo essas provas, meu marido fica na prisão e minha família se desintegra. Tem mais." O xerife Hawkins continuou, sua expressão ficando ainda mais séria. "Recebi a informação de que o Tribunal Territorial está sendo pressionado para antecipar o julgamento do seu marido. Alguém quer que isso seja resolvido rapidamente, antes que muitas perguntas sejam feitas." As implicações atingiram Agnes como um golpe físico. Um julgamento apressado favoreceria a acusação, deixando pouco tempo para reunir provas ou montar uma defesa adequada. Também impediria que a conspiração ferroviária fosse devidamente investigada. "Quanto tempo temos?" "2 semanas, talvez menos." Agnes sentiu o bebê chutar com força, como se respondesse ao seu estresse. 2 semanas para provar a inocência de Flint, expor uma conspiração complexa e proteger seu filho, ainda não nascido, de ser roubado pela família de seu falecido marido. Parecia impossível. "Xerife", ela disse lentamente, "e se eu pudesse lhe dar provas, evidências reais de quem está por trás disso?" Hawkins a estudou cuidadosamente. "Que tipo de prova?" "Do tipo que envolve um risco considerável", Agnes admitiu. "Mas do tipo que acabaria com isso de uma vez por todas." Naquela noite, Agnes sentou-se à mesa da cozinha com Pete Morrison, Martha Collins e o pastor Patterson, planejando o que poderia ser caridosamente chamado de investigação, mas que seria mais precisamente descrito como uma aposta perigosa. "Do jeito que vejo", disse Pete, estudando o mapa que Agnes havia desenhado do vale. "Se a companhia ferroviária está por trás disso, eles estão operando a partir do acampamento que montaram perto de Cedar Falls. É lá que eles mantêm seus registros, sua correspondência, suas provas de suborno e provas forjadas. É também onde mantém guardas armados e homens que já provaram estar dispostos a infringir a lei." O pastor Patterson apontou. "Agnes, o que você está sugerindo é incrivelmente perigoso, especialmente na sua condição." Agnes colocou a mão protetora sobre a barriga, agora com 7 meses de gravidez. O bebê era ativo e forte. Mas carregar essa criança enquanto tentava algo tão arriscado
parecia quase imprudente. No entanto, que escolha ela tinha? Se eu não agir agora, meu filho nascerá em um mundo onde seu pai é considerado um criminoso e sua mãe está travando uma batalha judicial que não pode vencer, disse ela baixinho. Não vou deixar isso acontecer. Marta estendeu a mão sobre a mesa para cobrir a mão de Agnes com a sua. Você não vai fazer isso sozinha. Estamos todos juntos nisso. Toda a comunidade está ao seu lado. Mas eu sou a única que pode chegar perto o suficiente da operação deles sem levantar suspeitas. Agnes apontou para uma mulher grávida que procurava ajuda médica. Eles não vão me ver como uma ameaça. O plano que elas elaboraram era simples em conceito, mas aterrorizante na execução. Agnes viajaria para Cedar Falls sob o pretexto de buscar atendimento médico especializado para sua gravidez. O acampamento ferroviário ficava localizado nos arredores da cidade e seu quartel-general improvisado era mal vigiado durante o dia, quando a maioria dos homens estava trabalhando em operações de pesquisa. Você precisará encontrar provas documentais, disse o xerife Hawkins em particular. Cartas, telegramas, registros de pagamento, algo que ligasse diretamente a companhia ferroviária aos roubos de gado e às falsas acusações. Sem isso, mesmo o testemunho mais convincente não seria suficiente para limpar o nome de Flynn. Na manhã de sua partida, Agnes sentiu o peso do que estava tentando fazer pairar sobre ela como um manto pesado. Ela estava arriscando não apenas sua própria vida, mas também a vida de seu filho ainda não nascido, apostando tudo em um plano desesperado que poderia nem funcionar. Enquanto se preparava para partir, Agnes se pegou pensando no cavalo de madeira que Flint carregava, aquele que ele esculpiu quando criança, representando a crença de sua mãe de que suas mãos eram destinadas a criar e não a destruir. Ela pensou na maneira gentil como ele falava com os animais assustados, na precisão cuidadosa com que ele havia consertado o telhado da escola dela, na vulnerabilidade em seus olhos quando ele falava sobre se sentir como um monstro. Esse homem, seu marido, o pai de seu filho, valia o risco. Valia a pena lutar por sua família, não importasse o custo. A viagem até Cedar Falls levou quase o dia inteiro, e quando Agnes chegou aos arredores da cidade, suas costas doíam e o bebê estava inquieto. Ela havia combinado ficar com a senhora Chen, uma fitoterapeuta chinesa que prestava cuidados médicos às mulheres da região. Era uma história perfeita para encobrir sua verdadeira intenção. Uma mulher grávida buscando remédios tradicionais e orientação de uma parteira experiente. A senhora Chen a recebeu calorosamente, imediatamente preocupando-se com seu conforto e a posição do bebê. Você é muito corajosa por viajar tão longe na sua condição, disse ela enquanto preparava o chá. A maioria das mulheres ficaria perto de casa nesta fase. Eu precisava vir, respondeu Agnes, o que era certamente verdade. Há coisas mais importantes do que o pessoal. Oh, conforto! Naquela noite, enquanto estava sentada na pequena sala de estar da senhora Chen, planejando seu próximo passo, Agnes sentiu os chutes fortes do bebê e se perguntou se a criança poderia sentir o perigo em que estavam. Amanhã ela tentaria se infiltrar no acampamento ferroviário e roubar provas que poderiam salvar a vida de Flint, ou fazer com que ambos fossem mortos no processo. Ela pensou na carta dos True Lightyears, agora amassada e jogada fora, mas ainda assombrando seus pensamentos. Mesmo que ela conseguisse provar a inocência de Flint, a batalha judicial ainda estava por vir. A família de Robert tinha recursos e conexões que poderiam arrastar a luta pelos tribunais por anos. Mas, primeiro, amanhã ela encontraria as provas necessárias para libertar o marido ou descobriria que algumas batalhas não podiam ser vencidas apenas com coragem e determinação. Agnes colocou as duas mãos na barriga, sentindo os movimentos fortes e constantes da criança, que em breve entraria nesse mundo complicado e perigoso. Aguente firme, pequenino, ela sussurrou. Amanhã lutaremos pela liberdade do seu pai. Amanhã lutaremos pelo futuro da nossa família. Lá fora, o vento trazia o cheiro do inverno que se aproximava e o som distante da construção da ferrovia, o som do progresso que estava destruindo tudo em seu caminho. Mas dentro do pequeno quarto, uma mulher grávida planejava sua própria pequena rebelião contra as forças que destruiriam sua família. A batalha final estava prestes a começar, e Agnes Rowley estava mais pronta do que nunca para lutar por tudo o que importava. As dores começaram pouco antes do amanhecer, agudas e regulares, cortando o sono de Agnes como lâminas de faca. Ela ofegou, segurando a barriga inchada enquanto outra contração a dominava, e percebeu com pânico crescente que o bebê estava chegando, agora 6 semanas antes do previsto, em uma casa estranha a quilômetros de distância de casa.
Senhora Chen, ela gritou, sua voz tensa de dor e medo. Algo está errado. A fitoterapeuta apareceu em instantes, seus olhos experientes avaliando rapidamente a situação. O bebê está pronto, ela disse calmamente, embora Agnes tenha percebido um lampejo de preocupação em sua expressão. É muito cedo, mas os bebês escolhem seu próprio momento. Outra contração tomou conta de Agnes com mais força do que a anterior, e ela não conseguiu suprimir um grito de dor. Não era assim que deveria acontecer. O bebê ainda não estava previsto para nascer por semanas, e Flint estava trancado em uma cela a 20 metros de distância, sem saber que seu filho estava lutando para vir ao mundo. Você pode parar isso? Agnes perguntou ofegante entre as contrações. Você pode fazer com que espere. A senhora Chen balançou a cabeça, já reunindo os suprimentos. O bebê decide quando vir. Nós ajudamos a fazer uma viagem segura ao mundo. À medida que o trabalho de parto avançava com uma intensidade assustadora, Agnes se pegou pensando em certidões de nascimento, os documentos oficiais que determinariam o destino de seu filho. O bebê seria registrado como legítimo? A família True Light tentaria usar essa chegada precoce como prova de que a criança havia sido concebida antes de seu casamento com Flint? Concentre-se na respiração, instruiu a senhora Chen, com mãos gentis, mas firmes, enquanto ajudava Agnes a passar por outra contração. O bebê precisa que a mãe seja forte, mas Agnes se sentia tudo menos forte. Aos 43 anos, dando à luz pela primeira vez, com o marido preso e os inimigos circulando como abutres. Ela se sentia oprimida pela enormidade de trazer uma vida a tal caos. Em que tipo de mundo ela estava trazendo essa criança? As horas passavam em uma névoa de dor e exaustão. A senhora Chen trabalhava com eficiência silenciosa, usando ervas e técnicas transmitidas por gerações. Mas Agnes podia ver a preocupação crescendo em seus olhos. O bebê era pequeno, chegando muito cedo, e o parto não estava progredindo tão bem quanto ambas esperavam. Há algo errado, Agnes conseguiu perguntar durante um breve intervalo entre as contrações. O bebê é muito pequeno, admitiu a senhora Chen. Nasceu muito cedo. Precisamos ter muito cuidado. Como se convocadas pela conversa delas, as contrações finais começaram com uma força avassaladora. Agnes segurou as mãos da senhora Chen, colocando toda a sua força para trazer seu filho ao mundo com segurança. Ela pensou nas mãos gentis de Flint, esculpindo cavalos de madeira, em sua voz paciente acalmando animais assustados, na vulnerabilidade em seus olhos quando ele falava sobre se sentir como um monstro. Vamos, pequenino, sussurrou ela com os dentes cerrados. O teu pai está à tua espera. Com um último esforço que deixou Agnes ofegante e trêmula, o bebê deslizou para as mãos ansiosas da senhora Chen, minúsculo, enrugado e sinistrosamente silencioso. Por que é que o bebê não chora? Perguntou Agnes, com pânico na voz, enquanto se esforçava por se sentar. Senhora Chen, por quê? A herbalista trabalhava rapidamente, limpando as vias respiratórias da criança e esfregando o peito minúsculo com movimentos experientes. O bebê era tão pequeno, tão frágil, que Agnes mal podia acreditar que aquela criatura delicada tivesse crescido dentro dela durante meses. Então, finalmente, um fino choro perfurou o ar, fraco, mas inconfundivelmente vivo. Filha, anunciou a senhora Chen com alívio, limpando cuidadosamente a criança antes de colocá-la no peito de Agnes, muito pequena, mas respirando bem. Lute como sua mãe. Agnes olhou para sua filha, e sentiu seu coração se expandir com um amor tão intenso que lhe tirou o fôlego. O bebê era realmente minúsculo. Sua pele era enrugada e translúcida, mas seus olhos eram brilhantes e alertas, e seus punhos minúsculos acenavam com uma força surpreendente. Olá, pequena lutadora, sussurrou Agnes com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sou sua mamãe, bebês. Os olhos pareciam se concentrar no rosto de Agnes e, por um momento, o caos do mundo exterior desapareceu. Aqui estava o que importava. Essa pequena vida que dependia completamente dela. Essa criança inocente que merecia a chance de crescer segura e amada. Mas mesmo enquanto Agnes se maravilhava com as pequenas feições perfeitas de sua filha, a realidade voltou a se impor fora daquele quarto. Flint ainda estava preso, aguardando julgamento por crimes que não cometeu. A conspiração ferroviária continuava destruindo famílias e roubando terras. Os advogados da True Light ainda planejavam tirar essa criança preciosa de seus pais. Senhora Jen, Agnes disse baixinho, preciso que você faça uma coisa por mim. Preciso que registre esse nascimento junto às autoridades em Cedar Falls.
mas preciso da documentação que comprove que ela nasceu exatamente 7 meses após a data do meu casamento. A fitoterapeuta a estudou cuidadosamente. Você está me pedindo para mentir em documentos oficiais. Estou pedindo que proteja uma criança inocente de pessoas que a usariam como arma, respondeu Agnes, sua voz ficando mais forte com convicção. Este bebê é filha de Flint Rowley, nascida de nosso casamento legal, mas há aqueles que distorceriam o momento para atender aos seus próprios interesses. A senhora Chen assentiu lentamente. Eu entendo que algumas verdades são mais importantes do que datas exatas. Enquanto Agnes segurava sua pequena filha, sentindo o hálito quente do bebê em seu pescoço, ela sabia que tudo havia mudado. O que estava em jogo não era mais apenas limpar o nome de Flint ou proteger suas propriedades. Agora ela estava lutando por essa vida inocente, pelo direito de criar sua filha em paz e segurança. A certidão de nascimento que a senhora Chen registraria mostraria que a bebê era legítima, nascida de pais casados, protegida por lei. Mas Agnes sabia que a verdadeira batalha pelo futuro de sua filha estava apenas começando. O tribunal de Cedar Falls nunca havia sediado uma audiência tão dramática. A notícia sobre a conspiração ferroviária se espalhou por todo o território, e fazendeiros e pecuaristas viajaram por dias para testemunhar o que muitos viam como um teste para saber se cidadãos honestos ainda poderiam encontrar justiça em um sistema cada vez mais controlado por interesses corporativos. Agnes sentou-se na primeira fila, com sua filha frágil e idosa dormindo pacificamente em seus braços, enquanto Flint estava na mesa do réu, parecendo magro, mas determinado após suas semanas na prisão. A visão de sua esposa e filha lhe deu força, embora Agnes pudesse ver a preocupação em seus olhos cada vez que ele olhava para sua pequena filha. O juiz Morrison, sem parentesco com seu vizinho Pete, era conhecido em todo o território como um homem justo, mas severo, que tinha pouca paciência para teatralidades no tribunal. Ele adiou a data original do julgamento quando as provas de Agnes começaram a surgir, para grande descontentamento da promotoria. Este tribunal entrará em sessão, anunciou o juiz, sua voz ecoando facilmente pela sala lotada. Estamos aqui para determinar a culpa ou inocência de Flint Rowley no caso de roubo de gado, mas parece que também devemos examinar alegações de uma conspiração mais ampla. A acusação apresentou seu caso primeiro. O gado roubado encontrado nas terras de Flint, as marcas mostrando claramente a propriedade de Morrison, a falta de qualquer nota fiscal dos animais em questão. Eram provas diretas e aparentemente condenatórias que teriam condenado qualquer homem em circunstâncias normais. Mas essas não eram circunstâncias normais. Quando o xerife Hawkins subiu ao banco das testemunhas, ele apresentou as provas meticulosamente documentadas por Agnes sobre a conspiração ferroviária, o padrão das fazendas visadas, a linha do tempo dos roubos de gado coincidindo com as tentativas de aquisição de terras, a conexão entre delegados corruptos e representantes ferroviários. Meritíssimo, o xerife testemunhou. A investigação da senhora Rowley revelou o que parece ser uma campanha sistemática para expulsar fazendeiros honestos de suas terras por meio de falsas acusações e provas forjadas. A acusação protestou vigorosamente, mas o juiz Morrison permitiu que o depoimento continuasse. Então chegou o momento que Agnes esperava e temia. A senhora Chen subiu ao banco das testemunhas, carregando um pequeno maço de papéis. Em seu inglês cuidadoso, ela testemunhou sobre a chegada de Agnes a Cedar Falls, sobre o nascimento prematuro do bebê e sobre uma conversa que ela ouviu entre 2 homens discutindo as operações ferroviárias. 2 homens vieram à minha loja um dia antes do nascimento do bebê, ela testemunhou. Eles falaram sobre como era fácil transportar gado à noite, como o delegado corrupto ajudava a plantar provas. Eles mencionaram Flint Rowley pelo nome, rindo sobre como um homem gigante seria enforcado por crimes que não cometeu. O advogado de defesa apresentou as anotações detalhadas da senhora Chen sobre a conversa, incluindo nomes e detalhes específicos que corroboravam a investigação de Agnes. Mas foi a testemunha seguinte que deu o golpe fatal ao caso da acusação. O delegado Miller, o mesmo homem que havia prendido Flint, entrou no tribunal algemado, com o rosto pálido e derrotado. O xerife Hawkins o havia prendido no dia anterior, com base nas evidências fornecidas por Agnes. Diga seu nome e ocupação, instruiu o advogado de defesa. Thomas Miller, ex-delegado, ele respondeu com a voz quase inaudível. Ex-delegado, fui preso ontem por aceitar subornos e plantar provas. Um murmúrio percorreu o tribunal e o juiz Morrison pediu silêncio. Sob juramento, Miller confessou toda a conspiração.
A companhia ferroviária o pagou para roubar gado de fazendeiros específicos e colocá-lo na propriedade daqueles que se recusavam a vender suas terras. Flint Rowley foi especificamente escolhido porque sua fazenda ficava na rota mais direta para a linha férrea proposta. Quantos ranchos foram incriminados nesse esquema? Perguntou o advogado de defesa. 6, incluindo Rowley. Talvez mais que eu não saiba. E quem coordenou essas operações? Miller olhou nervosamente para o fundo do tribunal, onde vários homens bem vestidos estavam sentados com expressões severas. Executivos da companhia ferroviária. Eles pagaram muito dinheiro para liberar o direito de passagem por qualquer meio necessário. A acusação tentou salvar o caso argumentando que o testemunho de Miller não era confiável, que um delegado corrupto poderia dizer qualquer coisa para reduzir sua própria pena. Mas as provas eram contundentes. Documentos que Agnes ajudou a recuperar, depoimentos de várias fontes e um rastro de documentos que mostravam claramente o envolvimento da companhia ferroviária. Quando a defesa chamou Agnes para testemunhar, ela caminhou até o banco das testemunhas com seu bebê ainda nos braços, provocando murmúrios de simpatia da galeria. Senhora Rowley, começou o advogado de defesa, o que a motivou a investigar o caso do seu marido tão minuciosamente? Agnes olhou para Flint do outro lado do tribunal, ganhando força com o seu aceno encorajador. Eu sabia que o meu marido era inocente, disse ela. Simplesmente, Flint Rowley é o homem mais honesto que já conheci. Ele nunca roubaria um vizinho, nunca prejudicaria o sustento de outra pessoa. Quando vi que ele estava sendo incriminado por crimes que não cometeu, não pude ficar parada sem fazer nada. Conte-nos sobre as provas que você reuniu. Agnes falou de forma clara e metódica, descrevendo sua investigação, os padrões que descobriu, as conexões entre a companhia ferroviária e as provas forjadas. Ela apresentou sua certidão de casamento como prova de que era uma testemunha confiável e não uma mulher desesperada tentando salvar um amante. Mas foi quando a acusação a interrogou que todo o drama se desenrolou. Senhora Rowley, disse o promotor com um sorriso sarcástico, não é verdade que você tem suas próprias motivações para proteger o Sr. Rowley, que este casamento foi arranjado às pressas para encobrir uma gravidez escandalosa? Agnes sentiu o bebê se mexer em seus braços e tirou força da pequena vida que segurava. Meu casamento com Flint Rowley foi legal e adequado, testemunhado por membros respeitáveis da nossa comunidade. Nossa filha nasceu 7 meses após o nosso casamento, exatamente como seria de se esperar. O promotor consultou suas anotações, claramente esperando uma resposta diferente. 7 meses? Mas, de acordo com as informações que recebemos, de acordo com quais informações? Agnes interrompeu, sua voz ficando mais forte. De qual fonte? Talvez das mesmas fontes que forneceram provas falsas sobre gado roubado. O juiz Morrison inclinou-se para a frente com interesse. Advogado, você tem provas documentadas para sustentar essas alegações sobre o casamento da senhora Rowley? O promotor folheou seus papéis, claramente nervoso. Meritíssimo, recebemos correspondência dos advogados da família Truelight. A mesma família Truelight a qual seus clientes forneceram informações falsas. Agnes interrompeu. Os mesmos advogados a quem foi dito que eu era uma mãe solteira, quando na verdade eu era legalmente casada. Talvez este tribunal devesse examinar quem se beneficia com a divulgação de tais mentiras. A sala do tribunal explodiu em murmúrios quando toda a extensão da conspiração ficou clara. A companhia ferroviária não apenas incriminou fazendeiros inocentes por roubo, como também tentou manipular outros processos judiciais para destruir as famílias de seus alvos. Quando o promotor tentou se recuperar, questionando a data do casamento, o xerife Hawkins se levantou na galeria. Meritíssimo, posso testemunhar que Flint Rowley e Agnes Truelight se casaram em 15 de novembro em uma cerimônia adequada, testemunhada por vários membros da comunidade. A sugestão de que isso foi algo diferente de uma união legítima não é apenas falsa, mas também insultuosa para 2 dos cidadãos mais respeitáveis do nosso território. O juiz Morrison já tinha ouvido o suficiente. O tribunal considera as provas de conspiração esmagadoras e as acusações contra o Sr. Rowley baseadas em provas forjadas. Flint Royale, você está livre de todas as acusações e será solto imediatamente. O tribunal explodiu em aplausos quando Flint foi libertado de suas algemas. Ele se moveu rapidamente para o lado de Agnes, seu corpo robusto tremendo ao abraçar sua esposa e filha pela primeira vez. É ela o bebê? Ele sussurrou, com a voz embargada pela emoção, enquanto olhava para sua pequena filha. Ela é perfeita, respondeu Agnes, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Conheça sua filha, Flint.
Conheça Sarah, que recebeu o nome de sua mãe. Quando Flint pegou cuidadosamente sua filha em suas mãos enormes, os olhos da bebê se abriram e pareceram focar em seu rosto. Uma expressão de admiração cruzou seu rosto quando ele percebeu que essa criatura minúscula e perfeita era sua. Sua família, seu legado, seu futuro. Olá, pequena Sarah. Ele sussurrou, sua voz grave e suave como uma canção de ninar. Eu sou seu pai, e prometo que nunca deixarei ninguém machucá-la. No caos de comemorações e parabéns que se seguiu, Agnes observou o marido com a filha e sentiu o coração se encher de orgulho e amor. Eles enfrentaram conspirações, falsas acusações e tentativas de roubar sua filha, mas saíram mais fortes, unidos e vitoriosos. Os executivos da ferrovia saíram silenciosamente do tribunal, com seu esquema exposto e suas carreiras provavelmente arruinadas. O delegado Miller foi levado para enfrentar a justiça por seus crimes. E os advogados da família Truelight se viram explicando a clientes muito irritados como eles haviam sido manipulados a entrar com uma ação judicial sem fundamento. Mas para Agnes e Flint, nada disso importava agora. Eles tinham sua filha, eles tinham um ao outro, e eles provaram que o amor e a determinação podiam triunfar sobre a corrupção e a ganância. A justiça havia sido feita, mas mais importante, sua família estava finalmente completa e segura. 6 meses depois, a fazenda Arley havia se transformado em algo que nem Agnes nem Flint ousavam imaginar quando se casaram, por dever e necessidade. O ar da manhã de primavera trazia o som das risadas encantadas de Sarah, enquanto Flint a segurava para ver os novos potros no pasto, suas mãozinhas estendidas em direção aos jovens cavalos com curiosidade destemida. Ela vai dar trabalho, observou Agnes, assistindo da varanda onde estava sentada com sua barriga crescente. O segundo filho deles, concebido por amor e não por acidente, nasceria no outono. Veja como ela reage aos animais. Ela tem o seu dom com eles. O rosto de Flint se iluminou de orgulho enquanto Sarah balbuciava alegremente para os cavalos, que pareciam igualmente encantados com a pequena humana. Aos 6 meses, ela era pequena, mas feroz, tendo herdado a determinação da mãe e a natureza gentil do pai. É difícil acreditar que ela começou a vida tão cedo e nos assustou a todos, disse Flint, sentando-se ao lado de Agnes na varanda com Sarah nos braços. Agora olhe para ela, forte como um touro e 2 vezes mais teimosa. Agnes sorriu, lembrando-se daquelas primeiras semanas aterrorizantes, quando Sarah era tão pequena e frágil. A senhora Chen ficou com eles por 1 mês, ensinando Agnes a cuidar de um bebê prematuro. Mas Sarah cresceu bem desde o início. Talvez, pensou Agnes, a bebê estivesse simplesmente ansiosa para conhecer o pai, que esculpia cavalos de madeira para ela desde antes de ela nascer. A fazenda também prosperou, além do que ambos esperavam. A notícia de sua vitória contra a conspiração ferroviária se espalhou por todo o território, trazendo novo respeito e oportunidades de negócios. Flint conseguiu expandir o rebanho e contratar 2 ajudantes para o trabalho, o que lhe deu mais tempo para ficar com sua família em crescimento. Pete Morrison passou por aqui ontem, enquanto você estava na cidade, mencionou Flint, colocando Sarah no ombro, onde ela imediatamente agarrou um punhado de seus cabelos escuros. O governador territorial quer me nomear para uma comissão que investiga práticas impróprias da ferrovia. Aparentemente, nosso caso abriu muitas outras reclamações. Agnes sentiu uma onda familiar de orgulho pela integridade do marido. Você vai aceitar? Se você acha que devo, isso significaria viajar, ficar longe da fazenda e da família. Acho, disse Agnes com cautela, que algumas coisas são mais importantes do que apenas o nosso conforto. Se você puder ajudar a impedir que outras famílias passem pelo que passamos, então talvez valha a pena o sacrifício. Eles se sentaram em um silêncio confortável, observando o sol subir mais alto sobre a pradaria ondulada. À distância, Agnes podia ver o acampamento ferroviário abandonado perto de Cedar Falls, um monumento à ganância corporativa derrubada pela solidariedade da comunidade e pela determinação de pessoas que se recusaram a ser intimidadas. Agnes, disse Flint baixinho, há algo que eu queria te dizer. Ela olhou para ele com curiosidade, notando o leve nervosismo em sua voz. Naquela primeira noite durante a tempestade, preciso que você saiba que eu não planejei o que aconteceu entre nós. Eu nunca tive a intenção de tirar vantagem. Flint, Agnes interrompeu gentilmente. Eu sei disso, eu também estava lá. Lembre-se, nós 2 estávamos vulneráveis, ambos solitários. Nenhum de nós planejou isso. Mas eu não me arrependo. Mesmo que tenha complicado tudo,
Mesmo que tenha levado a todos os problemas com a conspiração e as batalhas judiciais, Agnes considerou a questão seriamente. Sem aquela noite, ela nunca teria conhecido a profundidade do amor que era capaz de sentir. Sarah não existiria. O casamento deles nunca teria acontecido e ela ainda seria a professora solitária que se convencera de que livros e aulas eram suficientes para preencher uma vida. Especialmente porque isso levou a tudo isso, ela disse finalmente. Flint, antes de me casar com você, eu achava que entendia o que era o amor. Eu achava que o que sentia por Robert era a emoção mais profunda que já havia experimentado. Mas isso, ela gesticulou entre eles, abrangendo suas lutas compartilhadas, sua filha, a vida que construíram juntos. Isso é algo que eu nunca soube que existia. Flint colocou Sarah gentilmente em sua cesta, onde ela imediatamente começou a mastigar um de seus cavalos de madeira entalhados. Depois segurou as mãos de Agnes em suas mãos muito maiores. Eu te amo, disse ele simplesmente, as palavras carregando o peso de tudo o que haviam passado juntos. Não porque você é minha esposa ou a mãe dos meus filhos, mas porque você é a mulher mais corajosa, forte e maravilhosa que já conheci. Você viu em mim algo que ninguém mais viu. Não o gigante que todos temiam, mas apenas um homem que precisava de alguém para amar. E eu te amo, Agnes respondeu, com lágrimas prestes a cair. Pela sua gentileza com animais assustados e bebês pequenos, pela sua integridade que não pode ser comprada ou quebrada, pela maneira como você me faz sentir bonita, mesmo quando estou redonda como um barril com seu filho. Eles se beijaram então, suave e docemente, com o vento da pradaria trazendo o perfume de flores silvestres e grama nova ao seu redor. Em seu cesto, Sarah fazia sons de satisfação enquanto explorava seu brinquedo de madeira. Enquanto isso, dentro de casa, Agnes, sua segunda filha, se movia como se respondesse ao amor que os cercava. Mais tarde, naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Agnes abriu a Bíblia da família que pertencera à mãe de Flint. Na página reservada para registros familiares, ela cuidadosamente inseriu as informações de nascimento de Sarah com sua caligrafia elegante, depois fez uma pausa antes de adicionar uma segunda entrada, prevista para outubro de 1885. Bebê Raleigh. Planejando com antecedência? Flint perguntou, olhando por cima do ombro dela, esperançoso. Com antecedência, Agnes corrigiu. Este bebê nascerá em um mundo onde seus pais se amam, onde sua família está segura, onde existe justiça para as pessoas dispostas a lutar por ela. Flint assentiu, pensando na nomeação da comissão, nos esforços contínuos para reformar a lei territorial, na comunidade que eles ajudaram a construir através de suas lutas. Nossos filhos saberão que são amados, disse ele baixinho. Eles nunca se perguntarão se o pai os ama, nunca sentirão que não pertencem a lugar algum. Agnes fechou a Bíblia e se virou para o marido, vendo em seu rosto o homem que esculpiu cavalos de madeira para um filho que ainda não havia nascido, que enfrentou falsas acusações com dignidade, que se tornou o pai que ele nunca teve. Venha para a cama, disse ela suavemente. Amanhã começaremos a planejar a chegada de nosso filho ou filha, mas hoje à noite vamos apenas ser gratos pelo que temos. Enquanto adormeciam, com Sarah respirando pacificamente em seu berço ao lado, Agnes refletiu sobre a jornada que os trouxe até ali. O que havia começado como as pessoas mais solitárias de uma pequena cidade, encontrando um amor inesperado, havia se tornado algo muito maior. Uma prova do poder de lutar pelo que importa, de construir famílias, não apenas através do sangue, mas através da escolha, do compromisso e dos atos diários de amor. Lá fora, o vento da pradaria sussurrava pela pastagem, trazendo consigo a promessa de colheita e novos começos, e a possibilidade infinita que surge para aqueles corajosos, o suficiente para amar além de seus medos e construir vidas pelas quais vale a pena lutar.